Você está no canal Elevação da Consciência, um espaço dedicado a unir ciência, espiritualidade, cosmologia e autoconhecimento. Nosso propósito é revelar a ponte entre o invisível e o científico, entre o humano e o divino, ajudando você a despertar seu verdadeiro poder, elevar sua vibração e enxergar a vida com mais propósito, profundidade e consciência. Nesta série especial, Os 12 Cientistas que Mudaram o Mundo, estamos acompanhando passo a passo a transformação da visão humana da realidade, da energia invisível de Tesla, aos quanta de Planck, ao espaço-tempo de Einstein. Ao papel do observador em Bohr, aos limites do conhecimento com Heisenberg, ao potencial da realidade com Schrödinger, à harmonia matemática de Dirac. E agora, com Richard Feynman, entramos em um ponto essencial. Aceitar o mistério sem perder a lucidez. Porque talvez a maior sabedoria não esteja em controlar tudo, mas em aprender a conviver com o desconhecido de forma consciente. Richard Feynman nasceu em 11 de maio de 1918, nos Estados Unidos, e faleceu em 15 de fevereiro de 1988. Ele viveu em um dos períodos mais intensos da história humana, marcado por guerras, avanços científicos explosivos e pelo nascimento da era nuclear. Desde jovem, Feynman demonstrava algo raro, não apenas inteligência extraordinária, mas uma curiosidade indomável. Ele não aceitava ideias porque vinham de livros, professores ou autoridades. Ele queria entender por si mesmo. Essa postura o acompanhou por toda a vida. Feynman não se via como um gênio distante. Ele se via como alguém brincando com ideias, testando, errando, explorando. E isso é fundamental para entender sua relação com a ciência e com a consciência. Enquanto muitos cientistas buscavam status, títulos e reconhecimento, Feynman buscava algo muito mais simples e profundo, compreender como a natureza realmente funciona, sem ilusões. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele participou do Projeto Manhattan, o programa que levou à criação da bomba atômica. Ali, ainda muito jovem, Feynman esteve no centro de uma das maiores concentrações de mentes brilhantes da história. Mas essa experiência marcou profundamente sua consciência. Ele percebeu, de forma dolorosa, que conhecimento sem maturidade ética pode se tornar destrutivo. Anos depois, Feynman refletiria sobre isso com muita honestidade. Reconhecendo o peso da responsabilidade humana diante do poder do saber, essa vivência ajudou a moldar sua postura crítica em relação à ciência. Ele passou a defender algo radicalmente simples. A ciência precisa ser honesta, humilde e consciente de seus limites. Feynman tinha uma personalidade irreverente, curiosa e profundamente independente. Ele tocava bongos, desenhava, brincava com crianças, ria de si mesmo e desconfiava de qualquer pessoa que se levasse sério demais. Para ele, levar-se sério demais era um sinal de ignorância, não de sabedoria. Ele desconfiava de dogmas científicos, tanto quanto desconfiava de dogmas religiosos. Não porque rejeitasse a espiritualidade, mas porque rejeitava qualquer sistema que se apresenta-se como dono da verdade absoluta. Feynman costumava dizer que o maior erro que um cientista pode cometer é enganar a si mesmo. E isso é uma lição profunda para a consciência humana. Porque quantas vezes não nos enganamos para manter uma identidade, para preservar uma crença, para evitar o desconforto do não saber? Feynman defendia que o verdadeiro cientista e o verdadeiro buscador precisa estar disposto a não saber, a questionar, a revisar constantemente suas ideias. Para ele, a ciência não era um conjunto de respostas definitivas. Era um processo vivo de exploração. Ele dizia, com muita clareza, que a ciência avança não quando temos certeza, mas quando temos boas perguntas. E isso se conecta diretamente com a elevação da consciência. Uma consciência rígida, cheia de certezas absolutas, é uma consciência fechada. Uma consciência aberta, curiosa e humilde é uma consciência em evolução. Feynman não acreditava que a ciência deveria substituir a espiritualidade, nem que a espiritualidade deveria negar a ciência. Ele acreditava que ambas falham quando se tornam autoritárias. Quando a ciência vira dogma, ela deixa de ser ciência. Quando a espiritualidade vira certeza absoluta, ela deixa de ser viva. O que ele propunha, mesmo sem usar essa linguagem, era uma postura de presença consciente diante do mistério.
Observar a natureza sem tentar forçá-la a caber em nossas ideias. Aceitar que o universo é mais estranho, mais profundo e mais belo do que qualquer teoria. Feynman costumava dizer que o universo não perde a beleza quando o entendemos cientificamente. Pelo contrário, ele se torna ainda mais belo. Isso mostra que, para ele, o conhecimento não era algo que mata o mistério, mas algo que aproxima ainda mais do assombro. E aqui está uma das grandes mensagens deste primeiro bloco. A verdadeira sabedoria não nasce da autoridade, mas da humildade diante do desconhecido. Feynman nos ensina que não precisamos fingir que sabemos tudo para sermos inteligentes. Não precisamos de respostas prontas para viver com profundidade. Precisamos de curiosidade, honestidade e coragem para explorar. Essa postura, curiosa, aberta e humilde, é uma das formas mais elevadas de consciência. Porque agora que entendemos quem foi Feynman, precisamos entrar no coração de sua mensagem, um universo profundamente estranho que funciona perfeitamente. Se Paul Dirac acreditava que as leis do universo deveriam ser belas, Richard Feynman traz um contraponto fundamental e extremamente saudável para a consciência humana. Feynman não rejeitava a beleza, mas rejeitava a necessidade psicológica de entender tudo para aceitar a realidade. Para ele, a natureza não tinha obrigação alguma de ser confortável para a mente humana. Ela simplesmente é. Uma das grandes contribuições de Feynman para a física foi a criação dos diagramas de Feynman, uma nova forma de representar as interações entre partículas. Antes dele, a física de partículas era excessivamente abstrata e quase impraticável nos cálculos. Feynman trouxe uma visão revolucionária. Em vez de pensar partículas como objetos estáticos, devíamos pensar em processos de interação. Partículas não são coisas sólidas viajando no espaço como bolinhas. Elas são eventos, trocas, encontros, processos em constante transformação. Um elétron não é algo isolado. Ele age, interage, troca energia, emerge e desaparece em interações. Isso muda completamente a visão de realidade. O universo deixa de ser um conjunto de objetos e passa a ser uma rede dinâmica de processos. E aqui entra a estranheza fundamental do mundo quântico. No nível mais profundo da realidade, partículas aparecem e desaparecem, trajetórias não são definidas, causas e efeitos não seguem intuição clássica, e probabilidades substituem certezas. E diante disso, Feynman teve a coragem de dizer algo que poucos cientistas ousariam afirmar publicamente: ninguém entende a mecânica quântica. Essa frase não é um fracasso da ciência. É uma declaração de maturidade. Feynman não estava dizendo que a física quântica não funciona, ela funciona perfeitamente, com precisão impressionante. O que ele estava dizendo é que ela não cabe nos modelos intuitivos da mente humana. E isso é algo profundamente libertador. Porque a mente humana, muitas vezes, sofre tentando controlar, entender e explicar tudo. Queremos que a realidade faça sentido do nosso jeito. Mas Feynman nos lembra: o universo não existe para satisfazer nossas expectativas cognitivas. Ele existe independentemente de nossas explicações. A física quântica funciona mesmo quando não entendemos como. Ela produz previsões corretas, tecnologias reais e resultados verificáveis, mesmo permanecendo estranha. Isso desmonta uma crença muito comum, a ideia de que só é real aquilo que compreendemos totalmente. Essa crença é uma fonte enorme de ansiedade, tanto na ciência quanto na vida. Na vida cotidiana, muitas pessoas sofrem porque querem entender tudo, porque algo aconteceu, porque alguém agiu assim, porque o futuro é incerto, porque a vida muda. E quando não encontram respostas, entram em conflito. Feynman nos oferece uma postura muito mais saudável, aceitar o mistério como parte natural do real. Não como ignorância, mas como honestidade. Isso é profundamente espiritual. Em muitas tradições espirituais, existe a ideia de que o mistério não é algo a ser eliminado, mas algo a ser respeitado. O tão que pode ser explicado não é o tão verdadeiro. O absoluto não cabe em palavras. O sagrado não se deixa reduzir a conceitos. Feynman, vindo da ciência, chega a um ponto muito semelhante. Quanto mais profundamente investigamos a realidade, mais percebemos que ela não se deixa capturar completamente pela razão.
E isso não diminui o valor da razão. Apenas coloca a razão em seu lugar correto. A razão é uma ferramenta poderosa, mas não é absoluta. Ela opera dentro de limites. Reconhecer esses limites não é fraqueza, é sabedoria. Feynman costumava criticar pessoas que usavam palavras difíceis para parecer que entendiam algo que, na verdade, ninguém entendia completamente. Ele chamava isso de ilusão de compreensão. E essa ilusão existe tanto na ciência quanto na espiritualidade. Na ciência, quando fingimos entender tudo. Na espiritualidade, quando fingimos estar iluminados. Ambas são armadilhas do ego. A verdadeira maturidade surge quando somos capazes de dizer, isso funciona, mesmo que eu não compreenda totalmente. E viver em paz com isso. Essa postura reduz a ansiedade, reduz a arrogância e aumenta a curiosidade. Em vez de fechar o mistério com respostas prontas, nós abrimos o mistério como espaço de exploração. Isso é exatamente o que Feynman fazia. Ele não buscava sistemas fechados. Ele buscava contato direto com a realidade, mesmo que ela fosse estranha, paradoxal ou desconfortável. E aqui está a grande lição: não entender tudo não é uma falha da consciência, é um sinal de maturidade. A consciência imatura quer certezas absolutas. A consciência madura aceita a incerteza sem colapsar. Ela segue investigando, vivendo e aprendendo. E isso nos prepara para o próximo passo. Porque se aceitamos o mistério, então surge uma nova pergunta: como viver dentro do mistério, em vez de lutar contra ele? É isso que Feynman irá nos mostrar agora. Uma das contribuições mais profundas de Richard Feynman não está apenas em suas equações, mas em sua postura diante do desconhecido. Feynman percebeu algo que muitas pessoas demoram a aceitar: que o sofrimento humano não vem do mistério em si, mas da necessidade compulsiva de eliminá-lo. A mente humana busca controle, busca previsibilidade, busca segurança absoluta. Mas o universo não funciona assim. Quanto mais avançamos do conhecimento, mais percebemos que a realidade não se torna totalmente clara, ela se torna mais profunda. Feynman criticava duramente a obsessão por controle total, tanto na ciência quanto na vida. Ele via essa obsessão como uma ilusão psicológica. Tentamos controlar tudo porque temos medo do desconhecido. Mas esse medo nos afasta da experiência direta da vida. Para Feynman, havia algo profundamente belo em não saber completamente. Ele dizia que o mistério não diminui a beleza do universo, ele a amplia. Uma flor não perde beleza porque entendemos a fotossíntese. Uma estrela não perde encanto porque conhecemos sua composição. Pelo contrário, quanto mais sabemos, mais camadas de mistério surgem. E isso não é frustrante, é fascinante. Essa postura é revolucionária para a consciência humana. Porque ela muda a pergunta fundamental de como posso controlar a realidade para como posso me relacionar com a realidade. Feynman via a ciência como uma relação viva com o desconhecido, não como uma tentativa de dominá-lo. Ele explorava, observava, brincava, testava. A curiosidade era sua força vital. Curiosidade não como ansiedade por respostas rápidas, mas como o prazer em investigar. Isso é muito importante. Porque existe uma grande diferença entre curiosidade viva e curiosidade ansiosa. A curiosidade ansiosa quer respostas imediatas para se acalmar. A curiosidade viva aprecia o processo de descoberta. Feynman cultivava essa segunda. Ele se permitia não saber. E isso lhe dava leveza, alegria e criatividade. Essa atitude se reflete diretamente na espiritualidade. Muitas tradições espirituais ensinam que o caminho não é acumular respostas, mas aprofundar a presença. O Zen fala de mente de principiante. O taoísmo fala de fluir com o tão sem tentar controlá-lo. O misticismo fala de permanecer em silêncio diante do mistério. Tudo isso aponta para a mesma direção, presença sem respostas fixas. Feynman, sem usar linguagem espiritual, vivia exatamente isso. Ele não precisava transformar o mistério em teoria fechada para se sentir em paz. Isso é um sinal claro de maturidade da consciência.
A consciência imatura exige explicações constantes. A consciência madura sustenta o não saber sem colapsar. Agora, como isso se aplica à vida cotidiana? Quantas vezes sofremos porque queremos entender o futuro, as decisões alheias, o sentido de cada acontecimento, o porquê de cada dor? E quando não entendemos, ficamos angustiados. Feynman nos convida a uma postura diferente, viver a vida como uma experiência a ser sentida, não como um problema a ser resolvido. Isso não significa abandonar a razão. Significa colocá-la a serviço da vida, não contra ela. A razão investiga. A presença vive. Quando tentamos viver apenas pela razão, nos desconectamos da experiência direta. Quando unimos razão e presença, a vida se torna mais rica. Feynman tinha alegria genuína em explorar o mundo. Ele observava coisas simples com encantamento, o movimento da água, o som, a forma das coisas, a natureza. Não no sentido religioso, mas no sentido de estar vivo de verdade. E aqui está uma frase que resume muito bem essa postura: prefiro ter perguntas que não podem ser respondidas, do que respostas que não podem ser questionadas. Essa frase poderia estar em qualquer tradição espiritual profunda. Ela expressa liberdade interior. Expressa confiança no processo da vida. Agora, trazendo isso para o tema da série como um todo, cada cientista que estamos estudando revela um aspecto da mesma transformação. A realidade deixa de ser algo fixo, previsível e controlável, e passa a ser algo relacional, dinâmico e misterioso. Feynman ocupa um lugar especial nesse caminho porque ele não tenta resolver com mistério. Ele o abraça. E isso prepara a consciência humana para algo muito importante. Viver bem não é entender tudo, é saber conviver com o desconhecido de forma consciente. Essa é uma habilidade espiritual essencial. E ela nos prepara para o próximo nível. Porque aceitar o mistério não significa ausência de responsabilidade. Pelo contrário. Quando aceitamos que não sabemos tudo, ficamos mais atentos às consequências de nossas ações. Depois de sua participação no Projeto Manhattan, Richard Feynman carregou uma marca que muitos cientistas tentaram ignorar: a experiência direta de ver o poder do conhecimento, aplicado sem maturidade espiritual coletiva. Ele não negava a importância científica do projeto, mas também não romantizava seus efeitos. Feynman compreendeu algo essencial: a ciência pode expandir enormemente o poder humano, mas não expande automaticamente a sabedoria humana. Esse é um ponto crucial. O avanço técnico é rápido. O amadurecimento da consciência é lento. E quando esses dois ritmos não caminham juntos, surge o perigo. Feynman percebeu que a ciência moderna havia se tornado extremamente eficiente em responder à pergunta: o que é possível fazer? Mas evitava enfrentar a pergunta mais difícil: o que é correto fazer? Essa separação entre possibilidade técnica e responsabilidade ética foi para ele uma das maiores crises da modernidade. Por isso, repassou a criticar duramente a ideia de que a ciência é neutra. Segundo Feynman, não existe neutralidade verdadeira quando as consequências afetam vidas humanas. Escolher não pensar nas consequências já é uma escolha ética, e uma escolha perigosa. Ele via com preocupação cientistas que se refugiavam atrás de fórmulas, cargos e instituições para evitar responsabilidade pessoal. E aqui entra um dos pontos mais profundos do pensamento de Feynman: a honestidade intelectual. Para ele, a base de toda a ética verdadeira é a honestidade consigo mesmo. Ele dizia: o primeiro princípio é não enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de enganar. Essa frase é uma das mais importantes não só da ciência, mas da vida. Porque a maior fonte de erro humano não é a falta de informação, é a autoilusão. Nos enganamos quando justificamos atitudes por conveniência, ignoramos impactos para manter conforto, fingimos neutralidade para evitar escolhas difíceis, usamos argumentos sofisticados para esconder incoerências. Feynman entendia que a autoilusão corrói a consciência por dentro. E isso vale para cientistas, líderes, instituições e para qualquer ser humano. A ética, para ele, não era um código externo imposto de fora. Era uma consequência natural da clareza interior. Quando alguém vê com clareza, age com responsabilidade.
Quando alguém está confuso ou iludido, suas ações tendem a gerar sofrimento. Por isso, Feynman não confiava em sistemas éticos abstratos desconectados da vivência real. Ele confiava na consciência desperta do indivíduo. Agora, conectando isso com espiritualidade prática, vemos algo muito importante. Diversas tradições espirituais afirmam que sabedoria sem compaixão é incompleta, conhecimento sem ética é perigoso, despertar sem responsabilidade é ilusão. O Espiritismo ensina que todo conhecimento gera responsabilidade proporcional. O Budismo ensina que sabedoria verdadeira se manifesta em ação correta. O cristianismo profundo ensina que a verdade se revela pelos frutos. Tudo converge para o mesmo ponto que Feynman chegou pela ciência. Consciência verdadeira se expressa em ética viva. Não em discursos, mas em escolhas. Não em títulos, mas em atitudes. Agora, trazendo isso para o mundo atual. Vivemos um momento em que o conhecimento se multiplica rapidamente. Tecnologia avançada, inteligência artificial, manipulação genética, controle de informação, poder de influência em massa. E a pergunta central permanece: quem está guiando esse poder? Se for apenas o ego, o medo, o lucro ou a vaidade, o resultado tende ao desequilíbrio. Feynman alertava que o problema não é o avanço científico. O problema é o atraso moral. E isso é profundamente espiritual. Porque espiritualidade não é negar o mundo material, mas agir nele com consciência ampliada. Agora, olhando para a vida cotidiana, esse princípio se aplica em escala menor, mas igualmente importante. Cada pessoa possui algum tipo de poder: poder de falar, poder de influenciar, poder de decidir, poder de ensinar, poder de ferir ou curar. E a pergunta é sempre a mesma: estou usando esse poder com consciência? A elevação da consciência não acontece apenas quando entendemos ideias complexas. Ela acontece quando assumimos responsabilidade pelo impacto das nossas ações. Feynman nos ensina que não basta saber como as coisas funcionam, é preciso cuidar para que elas funcionem a favor da vida. E isso exige coragem. Coragem de questionar sistemas. Coragem de admitir erros. Coragem de não se esconder atrás de títulos. Coragem de dizer não sei e isso não está certo. Essa coragem nasce da consciência desperta. E aqui está a mensagem central: quanto maior o conhecimento, maior deve ser a consciência que o sustenta. Sem isso, a inteligência se torna perigosa. Com isso, o conhecimento pode se tornar libertador. Essa compreensão nos prepara para o último passo deste episódio. Porque depois de aceitar o mistério, abrir mão da ilusão de controle, assumir responsabilidade ética, surge a pergunta final: como viver tudo isso como um estado contínuo de consciência, no dia a dia? Ao longo de toda a sua vida, Richard Feynman nos deixou um ensinamento que vai muito além da física. O verdadeiro avanço humano não nasce da certeza absoluta, mas da mente aberta. Para Feynman, a mente aberta não era apenas uma postura intelectual, era um estado de consciência. Ele compreendia que, quando a mente se fecha em certezas rígidas, ela deixa de aprender, de explorar e de evoluir. A certeza excessiva cria estagnação. A abertura cria movimento. Viver com consciência elevada, nesse sentido, não é acumular respostas, mas sustentar perguntas vivas. Feynman não via problema algum em dizer eu não sei. Pelo contrário, ele via nisso um sinal de honestidade, liberdade e maturidade interior. Soltar certezas rígidas não significa cair no relativismo vazio. Significa reconhecer que toda compreensão é provisória. Na ciência, isso é essencial. Na espiritualidade, também. As tradições espirituais mais profundas sempre ensinaram que o apego às ideias gera sofrimento, a verdade é viva, não congelada. O caminho é mais importante que a resposta. Feynman, pela ciência, chegou a esse mesmo ponto. Ele vivia em estado de pergunta, não como angústia, mas como curiosidade genuína. A curiosidade, para ele, era uma força espiritual silenciosa. Curiosidade é o oposto do medo. Curiosidade é abertura ao novo. Curiosidade é a confiança de que a realidade pode ser explorada sem precisar ser dominada.
Quando vivemos curiosos, deixamos de lutar contra o desconhecido e começamos a dançar com ele. Essa postura transforma a relação com a vida. Em vez de exigir que tudo faça sentido imediatamente, passamos a viver com mais leveza. Em vez de tentar controlar o futuro, aprendemos a estar presentes. Em vez de buscar segurança absoluta, descobrimos a alegria de explorar. Feynman tinha uma alegria quase infantil diante do universo. E isso não era ingenuidade, era sabedoria. Ele entendia que o universo é infinitamente mais complexo do que nossas teorias, e que isso não é uma ameaça, mas um convite. A ciência, nesse ponto, deixa de ser apenas uma ferramenta técnica e se torna um caminho de transformação interior. Porque estudar a realidade profundamente muda quem estuda. A consciência imatura precisa ter razão. A consciência madura precisa estar em relação com a verdade. E a verdade, como Feynman nos mostra, não se entrega inteira, ela se revela em camadas. Aceitar isso muda tudo. Muda a forma como pensamos. Muda a forma como nos relacionamos. Muda a forma como lidamos com o erro, com o outro e com nós mesmos. No fundo, a grande mensagem de Feynman para a humanidade é simples e profunda. Não saber tudo não é um defeito, é a condição natural de estar vivo. Quando aceitamos isso, relaxamos por dentro. A mente se torna mais clara. O coração se torna mais aberto. E a consciência se expande. Esse é o verdadeiro despertar, não substituir uma certeza por outra, mas aprender a viver em diálogo com o mistério. Se esse conteúdo ressoou com você, saiba que ele faz parte de uma jornada maior. Esta é a nossa série especial para os 12 cientistas que mudaram o mundo. Onde caminhamos pela ciência moderna para compreender não apenas o universo lá fora, mas a consciência que observa, participa e evolui junto com ele. Aqui no canal Elevação da Consciência, unimos ciência, espiritualidade, cosmologia e autoconhecimento para refletir sobre este momento único da humanidade, com profundidade, simplicidade e responsabilidade. Para quem deseja aplicar essa consciência no dia a dia, com práticas acessíveis e fundamentadas, convidamos você a conhecer o nosso livro e-book 33 Práticas Científicas de Meditação, Respiração e Presença. Um guia para reduzir a ansiedade, desenvolver presença, fortalecer o equilíbrio emocional e ampliar a consciência de forma natural. Se você sente que este trabalho é importante e deseja apoiar o canal, para melhorar nossos conteúdos e permitir que sigamos dedicados a essa missão, você pode enviar um Pix ou entrar em contato conosco pelo e-mail que está na descrição do vídeo. Toda ajuda consciente é muito bem-vinda e faz uma enorme diferença. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas possam refletir, despertar e caminhar juntas neste processo de elevação da consciência. Gratidão profunda por estar aqui. Seguimos juntos.